Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal do Cientificarte. Hoje vamos falar sobre um assunto extremamente diverso: reprodução. Podemos classificar os mais diferentes tipos de reprodução em dois grandes grupos: reprodução assexuada e reprodução sexuada. Vamos apresentar um pouco sobre os diversos mecanismos de reprodução sexuada que os animais possuem e que garante a perpetuação da espécie. Vamos nessa? Vamos começar conhecendo um pouco sobre essa tal de reprodução sexuada. A reprodução sexuada consiste na união dos gametas feminino e masculino, que, na sua maioria das vezes, gera o que denominamos de zigoto, que dá origem a um novo ser, uma célula eucariótica resultante do processo de fecundação. Além disso, na reprodução sexuada, há a troca de material genético entre dois seres de uma mesma espécie, o que resulta em um indivíduo totalmente único. Existem vantagens e desvantagens na reprodução sexuada. Dentre as vantagens, esse tipo de reprodução gera uma alta variabilidade genética, justamente por haver o compartilhamento dos materiais genéticos entre os indivíduos de uma mesma espécie, gerando uma grande diversidade de seres. Esse aumento de variações entre os indivíduos de uma população aumenta as chances de sobrevivência da espécie caso ocorram mudanças no ambiente. Assim, os seres vivos evoluem e são selecionados para viver de forma em harmonia com o meio. E em relação aos aspectos negativos da reprodução sexuada, será que vocês adivinham qual pode ser? Vamos ver alguns? Nos vertebrados, esse tipo de reprodução geralmente está associado a um tempo mais longo de gestação de novos seres. Alguns animais, como o elefante, o tempo de gestação chega a demorar 22 meses, ou seja, quase 2 anos para gerar um filhote. Já a baleia azul leva cerca de 12 meses, o canguru 1 mês, o gato cerca de 2 meses e nós, seres humanos, 9 meses para gerar a nossa prole. Além do tempo de gestação mais longo, a quantidade de filhotes por gestação é menor. Assim, geralmente, há um grande cuidado parental. Normalmente, cabe à fêmea garantir a alimentação e transmitir diversos ensinamentos nos primeiros meses de vida dos filhotes. Diferentemente, a reprodução sexuada nos invertebrados é geralmente muito rápida, e sua prole é formada por muitos indivíduos, ou seja, produzem muitos filhotes a cada gestação. Normalmente não apresentam cuidado parental. Mas há algo em comum tanto em vertebrados quanto em invertebrados, que é também um aspecto negativo da reprodução sexuada quando comparada à sexuada. É o seu alto gasto energético para a busca e conquista do parceiro para garantir a fecundação. Agora, vamos conhecer alguns comportamentos sexuais de diferentes espécies utilizados para a conquista de um companheiro para a fecundação? Uma dessas estratégias são as incríveis danças exuberantes realizadas por algumas aves. Essa espécie de ave que vocês observam no vídeo pertence à família Pipridae. Para atrair a fêmea, o macho dessa família de aves realiza uma dança que parece imitar o passo da dança Moonwalk do Michael Jackson. Uma outra tática para o acasalamento é a que algumas espécies de borboletas fazem. Os machos procuram as fêmeas antes mesmo delas saírem do seu estágio de pupa. A fecundação ocorre durante o estágio de pupa ou assim que a fêmea se libera do casulo. Após a fecundação, o macho da borboleta libera um feromônio anafrodisíaco na fêmea. Dessa forma, a fêmea passa a repelir todos os futuros pretendentes, e o macho garante passar seus genes para os descendentes. Um exemplo de borboletas que fazem esse tipo de comportamento sexual são as da espécie Nerudae. Aliás, olhem que curioso, o nome do gênero Neruda foi dado em homenagem ao poeta chileno Pablo Neruda. Gosta do jeito que te calas é um dos seus poemas e ele diz assim:
Como todas as coisas são cheias da minha alma, emerge das coisas cheia da minha alma. Borboleta de sonho, pareces com minha alma, e te pareces com a palavra melancolia. Dentre os animais que possuem ciclo reprodutivo demorado está o panda gigante, que são animais solitários que quase nunca se encontram, exceto durante o período de acasalamento. As fêmeas pandas ovulam apenas uma vez por ano durante a primavera, e seu período fértil dura apenas entre 1 e 3 dias. Os pandas gigantes também são um bom exemplo sobre como os rituais de acasalamento entre os animais podem ser refinados, envolvendo, nesse caso, sons e comunicação química. Dentre as vocalizações observadas está, por exemplo, a das fêmeas, que avisam aos machos que estão no período fértil. Além disso, os pandas gigantes selecionam seus parceiros sexuais por meio de odores. Eles possuem uma glândula na região anal que produz uma secreção que eles esfregam no chão ou nas árvores. Os pandas conseguem obter diversas informações dessas secreções, como o sexo, a idade e o período reprodutivo do panda, facilitando assim o encontro entre parceiros reprodutivos. E quando, enfim, dois pandas compatíveis se encontram, ocorre o acasalamento entre esses animais. Os pandas quase entraram em extinção e um dos maiores desafios para preservar a espécie era justamente de se conseguir a reprodução desses animais em cativeiro, já que, como você viu, os rituais sexuais são bem complexos e quase impossíveis de serem reproduzidos em cativeiros. Assim como os pandas, as girafas também utilizam a comunicação química para atrair seus parceiros, e desta vez ela ocorre pela urina. O macho cheira a urina da fêmea e, se ela estiver no cio, o acasalamento pode acontecer. Já entre os leões, é a juba o seu maior poder de sedução. Quanto mais escura, pesada e densa for a juba, mais isso significa que o leão é saudável e forte, e, portanto, mais chances tem esse leão de ser escolhido por uma leoa para o acasalamento. Na Austrália, a aranha-pavão macho faz uma dança para seduzir a aranha fêmea. O macho usa essa dança para exibir sua incrível beleza e virilidade para a fêmea. E aí, você ficaria seduzido por uma dança? Mas atenção! Se a fêmea não curtir a dança, pode devorar o macho, o que também ocorre ao final do acasalamento. O macho também é comido. Agora, vamos falar um pouco sobre o prazer durante a cópula. Afinal de contas, o acasalamento em algumas espécies de animais ocorre independente do período fértil, ou seja, estes atos não estão associados à perpetuação da espécie. Um dos animais que copula por prazer é o chimpanzé pigmeu, também conhecido como bonobo. Além de copularem fora do período fértil, vivem de forma pacífica entre si e mantêm relações homoafetivas e heteroafetivas. O golfinho nariz de garrafa também é um outro exemplo de um animal que experimenta o prazer na cópula. Esses animais usam o nariz para acariciar e estimular as partes genitais de seus parceiros. Muitos golfinhos dessa espécie também são bissexuais. E claro, nós, seres humanos, nossa própria espécie também realiza o sexo não só como uma forma de reprodução, mas como prazer. Não é incrível a grande diversidade de formas de reprodução que existe nas diferentes espécies de animais? E todos esses diversos mecanismos e processos de seleção sexual começaram a ser realizados há milhares de anos, e hoje ainda a evolução continua. Eu sou a Raquel e esse foi mais um vídeo do Cientificarte. Tem muito mais nas nossas redes sociais, muitos vídeos, curiosidades e mapas mentais que são elaborados para ampliar o conhecimento para todos e todas. Gostou do nosso vídeo? Deixe o seu like para a gente saber a sua opinião. Nos motive deixando um comentário
compartilhando o nosso vídeo e, muito importante, se inscreva no nosso canal. Conheça também nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Basta você procurar por @Scientificart e logo você encontrará. Muito obrigada e até o próximo vídeo!